Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ed Soares aqui. Olha só, hoje vamos para o nosso quinto dia de estudo de pedagogia para concursos utilizando o aplicativo Anki, né? Que é uma maneira de nós mantermos a nossa revisão para manter a memória a longo prazo. Tudo bem? Então vamos então para a aula de hoje. Bom, estou aqui com o Anki aberto no computador. Temos então 5 questões novas, que está em azul, e 5 questões verdes, questões a revisar. Vou clicar aqui em Pedagogia, Estudar agora. Lembrando que este é um estudo real, tudo bem? Ou seja, eu posso errar. Vamos lá? Olha só, apareceu aqui para mim uma questão verde, uma questão de revisão. Isso significa que eu já fiz ela antes. Então, diz assim: a BNCC estrutura-se em direitos de aprendizagem ou habilidades que os estudantes devem desenvolver em cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. B. A BNCC da educação infantil propõe um eixo integrador para o trabalho pedagógico com as crianças, brincar e interagir. Letra C. Criou uma unidade para a proposta educacional brasileira e, ao ser implementada, estabeleceu-se um currículo único para todo o país. Letra D. Orienta o trabalho pedagógico docente e propõe formas de ensino que, por vezes, podem restringir a autonomia de professores. E a letra E, a BNCC da educação infantil e a BNCC do ensino fundamental se organizam em diversos campos de experiência. Então, olha só, eu lembro dessa questão. Então, a letra E está errada por quê? Porque é somente a BNCC da educação infantil que se organiza em campos de experiências, tudo bem? A letra E está errada. A letra B falou que a BNCC restringe a autonomia do professor. Está errado também, né? A letra C falou que a BNCC estabeleceu um currículo único para todo o país. E isso não é verdade, porque a BNCC não é um currículo. A letra B falou que a educação infantil propõe o eixo integrador no brincar e interagir. Está errado, né? Se eu não me engano, é cuidar e educar. Então, aqui a correta é a letra A, né? Ou seja, estrutura-se em direitos de aprendizagem ou habilidade que os estudantes devem desenvolver em cada etapa da educação. A avaliação do desenvolvimento infantil é um processo construtivo de prática pedagógica e deve atuar como alternativa A, legitimador de um comportamento inadequado; alternativa B, um inventário do que foi aprendido pelas crianças; alternativa C, um inibidor de potencialidades das crianças; alternativa D, recurso para auxiliar o progresso das crianças. A alternativa correta é a letra D, pois a avaliação é um forte dispositivo de análise e reflexão, não somente do aprendizado e desenvolvimento da criança, mas também como um subsídio para o professor repensar sua prática pedagógica. A avaliação auxilia no esclarecimento das metas e dos objetivos educacionais importantes, e consiste num processo de determinação da medida em que o desenvolvimento do aluno está se processando da maneira desejada. Para mim está correta essa questão. Próximo. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da Constituição Estadual. Essa palavrinha estadual deixou a questão errada. Então já temos V e F. Olha só, a A já não é, V e V. A B já não é, F e V. Pode ser a C ou pode ser a E. Ó, VF e VF.
Tudo bem? E falou aqui, ó, a terceira é F, a terceira é V, a quarta é V e a última é F. Então, se eu conseguir responder essa terceira, eu já mato a alternativa. Então, ó, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e comunitários. Esse comunitários aqui eu acho que deixou a questão errada. E a última, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, é verdadeira. Então, a correta aqui, ó, VFFV, né? A primeira está certa, a segunda é errada, a terceira é errada e a quarta certa. Na minha concepção, a alternativa correta é a letra C. Eu posso errar. Vou clicar então em mostrar resposta. Acertei, ó. A alternativa C é a correta, pois reflete adequadamente os princípios constitucionais relacionados à educação do Brasil. Então eu vou ler agora todo esse resumo aqui, ó. Isso aqui é grande, hein? Mas é importante. Por quê? Porque como estudar por questões é objetivo e prático, essa é a forma de eu fazer um resumo também, né? Uma revisão também objetiva e prática. Esse resumo seria o meu estudo teórico, tá bom? Então aqui eu estou alinhando a prática, que é estudar com questões de concursos, com a teoria, tá? Essas questões aqui de concurso, elas são de fato questões de concurso, não foi eu que inventei, tá bom? Então vamos ler a alternativa, olha só. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, né? É verdadeiro. Por quê? Porque a Constituição Federal assegura em seu artigo 205 o direito à educação como um dos pilares do desenvolvimento pessoal e da cidadania. Além disso, a educação não se limita a um período específico da vida, sendo um processo contínuo que acompanha o indivíduo em todas as fases, assegurando sua formação integral. O conceito de aprendizagem ao longo da vida foi reforçado em diversos documentos internacionais, como os da Unesco, que defende que a educação deve ser um direito que acompanha as pessoas em sua evolução social, cultural e profissional, promovendo sua adaptação contínua às mudanças do mundo moderno. O direito à educação ao longo da vida também está relacionado ao princípio da educação permanente, que vai além da simples aquisição de conhecimentos básicos. Envolve a formação contínua e a reciclagem de habilidades, especialmente em um mundo onde as transformações tecnológicas e sociais exigem um aprendizado constante. A número 2 falou: piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da Constituição Estadual. É falso, porque o piso salarial nacional para os profissionais da educação está previsto no artigo 206, inciso 8 da Constituição e foi regulamentado pela Lei 11.338, né? Essa legislação estabelece o piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica em âmbito nacional e não nas constituições estaduais, né? Portanto, não é competência dos estados definir o piso salarial, mas sim uma garantia nacional que visa uniformizar os vencimentos mínimos e valorizar os profissionais da educação pública. Então, o piso salarial nacional é uma das formas de promover a valorização do magistério, que é um princípio essencial para a qualidade da educação. A remuneração adequada dos profissionais da educação é um fator crucial para atrair e manter professores qualificados, o que impacta diretamente o desempenho dos alunos. A terceira falou assim, ó, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e comunitários. Também é falso, por quê? Porque a gratuidade do ensino público está assegurada no artigo 208, inciso 1º da Constituição, né? Mas apenas em estabelecimentos oficiais, isto é, instituições mantidas diretamente pelo poder público. Quem é o poder público? É o poder público municipal, estadual ou federal. Então, a menção a estabelecimento comunitário está errado, né? Porque não faz parte desse dispositivo constitucional, o que torna então essa afirmativa incorreta. Então, a Constituição trata apenas das instituições públicas e não se estende em escola comunitária, privadas ou confessionais, que seguem outras formas de financiamento e funcionamento. Então, a gratuidade nas escolas oficiais é um princípio de universalização do acesso à educação básica no Brasil, buscando garantir que todos, independentemente de sua condição econômica, possam frequentar a escola. A educação pública
e gratuita é uma das estratégias para enfrentar as desigualdades educacionais e garantir a inclusão social. Já a quarta falou assim: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, é verdadeiro, por quê? Porque a igualdade de condições para o acesso e permanência está estabelecida no artigo 206, inciso 1º da Constituição. Esse princípio visa garantir que todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades de ingressar e continuar seus estudos, sem discriminação de qualquer tipo, né? Seja por motivos econômicos, raciais ou sociais. A permanência na escola é um aspecto importante, já que não basta apenas garantir o acesso inicial à educação, é necessário criar condições para que o aluno possa completar seus estudos com sucesso. Então, o princípio da igualdade está diretamente ligado ao combate às desigualdades educacionais. Ele implica não apenas garantir o ingresso à escola, mas também criar políticas que favoreçam a equidade, como a implementação de programas de apoio financeiro, transporte escolar, alimentação e reforço escolar, de forma que todos tenham condições adequadas de frequentar e concluir seus estudos. Então, essa é uma questão que eu acertei, é uma questão nova que eu vou fazer. Vou clicar aqui, ó, para aparecer menos de 10 minutos. Depois eu mando para o dia seguinte. Tudo bem? Próxima questão é uma questão de revisão. O que isso significa? Significa que eu já fiz em algum momento essa questão. Então, na teoria, não é para eu errar. Vamos lá? A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade, entre outras ações. Essas decisões referem-se a... Então, aqui é uma questão sobre BNCC e os currículos. Então, está pedindo aqui ações, melhor, decisões para assegurar as aprendizagens essenciais. Letra A. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. Letra B. Decidir sobre formas disciplinares dos componentes curriculares. Letra C. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para mobilizar os docentes e suas aprendizagens. Letra D. Construir e aplicar procedimentos de avaliação diagnóstica e classificatória que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem. Eu acho que essa daqui eu fiquei entre a letra D, construir e aplicar procedimentos, e a letra A, contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. Construir e aplicar procedimentos de avaliação diagnóstica e classificatória que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem. Eu acho que é a letra D. Eu já fiz essa questão e vou pela letra D. Vou clicar aqui e mostrar a resposta. Errei a questão, gente. A correta é a alternativa A, que é contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. Bom, acertando ou errando, vamos ler todo este resumo aqui, tudo bem? Só que o detalhe aqui é, como eu errei a questão, eu não vou mandar para ver daqui a 2 dias, tá? Eu vou mandar aqui, ó, para 10 minutos e depois mandar para o dia seguinte. Vamos ler então o resumo. Então a correta é a letra A, né, que é contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares. A contextualização é o elemento-chave para materializar as aprendizagens essenciais, transformando o conteúdo em algo que faz sentido para os alunos e suas realidades. Vamos analisar as outras alternativas, né? Então a B falou em decidir sobre formas disciplinares dos componentes curriculares. Embora a organização das disciplinas seja importante, a forma como o conteúdo é contextualizado é mais relevante para o engajamento dos alunos. A letra C falou conceber e pôr em prática situações e procedimentos para mobilizar os docentes e suas aprendizagens. Essa ação é valiosa, mas está mais voltada ao desenvolvimento profissional dos educadores, dos professores, né? Do que ao impacto direto nas aprendizagens dos alunos. E a alternativa D falou construir e aplicar procedimentos de avaliação diagnóstica e classificatória, né? Que levem em conta o contexto e condições, tudo bem. Então, as avaliações são essenciais, mas a questão enfatiza a necessidade de contextualização dos conteúdos como forma de efetivar as aprendizagens essenciais, né? Avaliações podem ser contextuais, mas a decisão em si
deve focar na relevância do conteúdo. Então, como foi uma questão que eu errei, não vou mandar para difícil, eu mando para 10 minutos, ó. Ela é verde, ela vai ficar vermelhinha. Quer ver, ó? Ó, agora são duas vermelhas, tá bom? Bom, apareceu uma outra questão aqui e ela é azul. Sendo azul, é uma questão nova. A União apoiará técnica e financeiramente o sistema de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Esses programas, incluídos nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos, exceto... Então a questão aqui pede o incorreto. Vamos lá. Letra A. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena? Isso aqui está coerente. Acho que não é essa. Letra B. Manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar, desde que não vincule as comunidades indígenas. Eu acho que essa palavrinha aqui deixou essa questão errada. Eu já acho que é a alternativa B, mas vamos continuar. Letra C. Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Está coerente. Letra D. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Então aqui eu acredito que seja a letra B. B é a incorreta, né? Vamos verificar se eu acertei essa questão, clicando em mostrar a resposta. A correta é a letra A. Isso aqui está errado, tá, gente? Ó, porque a A está correta, a C está correta e a D está correta. E a incorreta, que é o que ele pede na questão, é a letra B. Então, quando eu tiver dessa forma, então quando eu precisar editar alguma coisa, eu clico aqui embaixo, editar, desço aqui e coloco a letra B, tudo bem? Letra B, porque a B é a incorreta, né? Que é o que a questão pediu. Pronto. Então, ó, a incorreta é a letra B, né? Ó, incorreta. Tudo bem? Vamos lá. Então, a letra A está correta, né? Porque essa alternativa está em conformidade com os princípios da educação intercultural. Um dos principais objetivos dessa modalidade de ensino é garantir que as comunidades indígenas possam manter e fortalecer suas tradições culturais e sua língua materna. Então, a LDB, no artigo 78, destaca que a educação voltada para as comunidades indígenas devem respeitar seus processos culturais e sua autonomia, além de promover o bilinguismo, onde o ensino da língua materna é fundamental para preservar as identidades culturais. Este princípio é parte da valorização da diversidade étnica e cultural, que é essencial para evitar a assimilação forçada das comunidades indígenas ao modelo educacional ocidental, permitindo que elas mantenham suas características próprias enquanto participam de forma integrada da sociedade nacional. Isto está em consonância com o conceito de multiculturalismo na educação, que busca respeitar e valorizar a coexistência de diferentes culturas dentro do sistema educacional. Então, ok. A letra B, que é a questão correta, porque ele pediu a incorreta, né? Então, a letra B é que a gente tem que assinalar, porque ele pediu a incorreta. Então, essa aqui é a única incorreta. Por quê? Porque a formação de pessoal especializado para atuar na educação das comunidades indígenas deve estar diretamente vinculada a essas comunidades, né? Os educadores precisam ser capacitados para entender e respeitar as particularidades culturais, linguísticas e sociais das comunidades onde atuam, promovendo uma educação contextualizada e intercultural. A ideia de não vincular esses profissionais às comunidades indígenas contraria o princípio da educação intercultural, né? Que exige a participação ativa das comunidades na construção e execução dos programas educacionais. O envolvimento das comunidades indígenas no processo educacional é fundamental para garantir a relevância e eficácia das ações. A educação não pode ser imposta de fora para dentro. Deve ser construída em diálogo com as tradições e conhecimentos indígenas, promovendo a educação comunitária e colaborativa. Além disso, a formação de professores indígenas é crucial para que a educação escolar nas aldeias esteja de acordo com suas realidades socioculturais. Letra C está correta, né? Porque é um dos pilares da educação intercultural, é a criação de currículos diferenciados e específicos para cada comunidade indígena, de modo a incluir conteúdos culturais que reflitam os saberes, as tradições e a visão de mundo de cada grupo. De acordo com a LDB,
A educação indígena deve ser construída com base nos conhecimentos e nas tradições das próprias comunidades, garantindo que o currículo atenda às suas necessidades específicas e promova a preservação de suas culturas. A importância da construção de currículos específicos está alinhada com a noção de currículo plural, que reconhece a diversidade cultural e a necessidade de adaptar o conteúdo escolar às diferentes realidades vivenciadas pelos alunos. Em um contexto indígena, isso significa incorporar os conhecimentos tradicionais, a cosmovisão e as práticas socioculturais das comunidades no ensino, ao invés de impor um currículo padronizado que não dialoga com essas realidades. E a letra E também está correta, né? Porque a elaboração e a publicação de material didático específico e diferenciado é crucial para atender às particularidades educacionais das comunidades indígenas. A produção desse material precisa levar em consideração as línguas nativas, os contextos culturais e as formas tradicionais de conhecimento de cada comunidade, garantindo que os alunos indígenas possam aprender de forma contextualizada e respeitando seus valores. Então, o uso de material didático que dialogue com a realidade cultural das comunidades indígenas é um componente central para uma educação de qualidade. E é por meio desse material que se pode garantir uma mediação pedagógica eficaz, né? Que respeite os modos de vida, o conhecimento tradicional e as formas de transmissão de saberes próprios das comunidades. Esse ponto está relacionado à ideia de didática intercultural, que busca criar pontes entre conhecimentos tradicionais e os acadêmicos, facilitando a aprendizagem e a preservação das identidades culturais. Então, esse aqui é o resumo dessa questão. É uma questão nova e, como eu acertei, vou mandar para cá, ó, para rever dentro de 10 minutos, para depois eu mandar para o dia seguinte. Ficando aqui, então, pronto, ó. Inclusive já apareceu uma vermelha. O vermelho é uma questão que eu já fiz e vou mandar para amanhã. Acertando ou errando, eu mando para o dia seguinte, ó. Clicar mostrar a resposta, eu mando para um dia. Pronto. Apareceu uma outra questão e essa questão aqui ela é verde. Se ela é verde, é uma questão de revisão. Ou seja, eu fiz ela em algum momento. Vamos lá? Então tá aqui, ó. Todos os anos, os professores e coordenadores se reúnem antes do início do ano letivo para montar o planejamento escolar. Essa etapa consiste na elaboração de diretrizes e atividades que a escola irá realizar para atingir os objetivos educacionais. Com a BNCC, essa tarefa ganhou novas exigências que precisam ser adotadas para atender às demandas da formação básica através de um ensino baseado em letra A, ensino e aprendizagem, estratégia e metodologias ativas e gerais, competências e habilidades ou recursos técnicos e midiáticos. Bom, olhando para cá, falando em BNCC, a correta aqui vai ser competências e habilidades. Letra D. Essa questão eu lembro dela. E eu acho que é a letra D, eu acho que eu acertei. Vou clicar em mostrar a resposta. Vamos lá? Clicar em mostrar a resposta. É isso mesmo, ó. A questão é a letra D. Competências e habilidades. A letra A, embora seja um aspecto fundamental, é um conceito mais amplo que não enfatiza especificamente a mudança proposta pela BNCC. A letra B refere-se a abordagens pedagógicas, mas não abrange o foco central em competências e habilidades. A letra C, as metodologias ativas são importantes, mas são apenas um meio para atingir o fim, que são as competências. Então, as metodologias, os métodos, é um meio para conseguir chegar nas competências, né? Já na letra E, esses recursos são ferramentas que podem facilitar o ensino, mas não são o foco principal da BNCC. Então, mesmo acertando a questão, eu tenho que ler o resumo. Vou clicar então aqui, ó, no difícil, para mandar para 2 dias, tá bom? Mesmo acertando, vou mandar sempre no difícil. Pronto, sumiu. Apareceu de novo uma questão vermelha, aquela questão que eu errei, lembra? Vou mandar para amanhã. Ó, um dia. Pronto. Agora uma questão nova de novo. Ela é azul, ela é nova. Vamos lá? O artigo 3º da Emenda Constitucional número 14, de 12 de setembro de 96, traz importantes diretrizes para a organização e financiamento do sistema educacional brasileiro, destacando as responsabilidades de cada ente federativo na oferta e gestão da educação. Então, foi dada uma nova redação,
aos parágrafos 1º e 2º do artigo 211 da Constituição, e neles são inseridos mais 2 parágrafos. Assinale a alternativa que apresenta um parágrafo diferente do preconizado na referida emenda constitucional. Vamos lá? Eu não lembro, do que diz o artigo 211, mas vamos usar o bom senso. Letra A. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Bom, isso é uma verdade. Se está ou não no artigo 211, já é outra coisa, né? Letra B. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade no ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Essa alternativa aqui é bem longa, hein? A chance de a gente errar é grande. A letra C falou: os estados e o DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental, médio e superior. Eu acho que é a letra C. E a letra D falou: na organização de seu sistema de ensino, os estados e municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Então, olha só, gente, essas questões que pede as leis, né? O Anki é muito bom para isso, porque a gente vai reler sempre, vai revisar sempre, né? Isso vai ajudar a gente a sistematizar este conteúdo. Na minha concepção, a alternativa correta aqui é a letra C, né? Por quê? Porque a prioridade dos estados e DF não é no ensino fundamental, tudo bem? É no ensino médio. O ensino fundamental é dos municípios. Então, para mim, é a letra C. Mas vamos mostrar a resposta. Então, lembrando que ele pediu uma alternativa que apresenta um parágrafo diferente do preconizado. Se é diferente, então é o errado, né? Então, a letra A está correta, né? Então, a letra C é a alternativa que nós devemos assinalar. Por quê? Porque é a incorreta, tudo bem? Então, a alternativa correta aqui para assinalar é a letra C, tá? Porque ela é a incorreta de acordo com o comando da questão. Então, vamos ler. Então, a letra A falou que, conforme o parágrafo 2º do artigo 211, os municípios têm como responsabilidade prioritária atuar na educação infantil, creches e pré-escolas, e também no ensino fundamental, 1º ao 9º ano. Essa divisão de responsabilidades é crucial para garantir que os municípios concentrem seus esforços nas etapas mais básicas da educação, assegurando o atendimento educacional desde os primeiros anos de vida. A prioridade dos municípios na educação infantil é relevante devido à importância do desenvolvimento integral da criança, conforme estipulado pela BNCC. Essa etapa é essencial para proporcionar uma base sólida para o aprendizado futuro, e os municípios desempenham um papel central nesse processo. A letra B também está correta, né? Porque está em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição. A União tem um papel redistributivo e supletivo, o que significa que deve atuar para garantir a equalização das oportunidades educacionais em todo o território nacional. Além disso, a União deve garantir que todas as regiões e entes federativos tenham condições mínimas de qualidade para a oferta educacional, especificamente por meio de assistência técnica e financeira. Então, a função redistributiva e supletiva da União é essencial para reduzir as desigualdades regionais na educação, especialmente em áreas mais vulneráveis. Esse suporte se manifesta em programas como o Fundeb, né? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que redistribui recursos para promover a equidade. A letra C está incorreta, por quê? Porque a emenda número 14 estabelece que os estados e o DF devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio, e não no ensino superior. Então, a responsabilidade prioritária pelo ensino superior é da União. A responsabilidade dos estados e do Distrito Federal de concentrar-se no ensino fundamental e ensino médio é reforçada pela LDB. Embora os estados possam ofertar ensino superior por meio de universidades estaduais,
essa não é uma responsabilidade prioritária definida pela Constituição, que atribui tal responsabilidade à União. Então a letra D está correta, né? Porque a colaboração entre estados e municípios é essencial para garantir que o ensino obrigatório, que inclui a educação infantil e o ensino fundamental, seja oferecido de forma colaborativa, né? Então essa aqui é uma questão nova. Como é uma questão nova, vou mandar para 10 minutos, para depois eu mandar para amanhã, para o dia seguinte, clicando em bom. Pronto, já apareceu inclusive uma vermelha, que eu vou mandar diretamente para amanhã. E não vou ler essa questão de novo, né? Não preciso. Então vou mandar para amanhã. Um dia, tá bom? Pronto. Olha só, apareceu uma verde. Uma verde é uma questão de revisão. Eu já fiz ela antes. Vamos lá? Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento, que favorece a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, para garantir o desenvolvimento das competências específicas. Cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades, as quais estão relacionadas a diferentes, letra A, competências, objetos de conhecimento, campos de experiência ou direitos de aprendizagem. Olha só, eu lembro dessa questão e aqui este conjunto de habilidades está relacionados a diferentes objetos de conhecimento. Letra B. Será que eu lembrei de forma correta? Vamos clicar aqui e mostrar a resposta. Cadê? Aqui, ó. A correta é a letra B. Então, na BNCC, o ensino fundamental é estruturado em 5 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Tudo bem? Então tá aqui. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas em cada área do conhecimento, a BNCC define um conjunto de habilidades. É importante entender como essas 3 categorias se interrelacionam. Então, olha só. O que são competências? Competências refere-se às capacidades mais amplas que os alunos devem desenvolver ao longo do processo educativo. Essas competências são abrangentes e se estendem por várias áreas do conhecimento. Por exemplo, uma competência pode envolver a habilidade de resolver problemas de forma crítica e criativa. Habilidades, então, são ações específicas que os alunos devem ser capazes de realizar para demonstrar que estão desenvolvendo as competências, né? Então, as habilidades são mais concretas e mensuráveis em relação ao aprendizado. Por exemplo, uma habilidade pode incluir a capacidade de interpretar um texto ou até mesmo resolver uma equação matemática. Então, isso aqui são as habilidades. Já os objetos de conhecimento refere-se aos conteúdos que os alunos devem aprender em cada disciplina. Os objetos de conhecimento são os temas, conceitos e informações que fundamentam as habilidades. Por exemplo, em língua portuguesa, um objeto de conhecimento pode ser a gramática, enquanto a matemática pode ser a aritmética. Tudo bem? Essa é uma questão de revisão. Eu acertei essa questão. O que eu vou fazer? Vou mandar para rever daqui a 2 dias, sempre no mais difícil. Pronto. Apareceu agora uma questão azul. É uma questão nova. Então é a primeira vez que eu faço ela. Vamos lá? Falou assim: é fundamental que as autoridades responsáveis estejam atentas e ajam de forma eficaz para garantir que os recursos públicos sejam aplicados adequadamente na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece a Constituição Federal. Percebeu que o bloco de questão hoje caiu sobre Constituição Federal e educação. Em uma cidade fictícia chamada Cidade Esperança, localizada em um estado brasileiro, o prefeito João assumiu o cargo há 2 anos, com promessas de melhorar a qualidade da educação local e investir mais recursos na área. No entanto, ao longo de seu mandato, diversas denúncias e investigações revelaram que o prefeito descumpriu o artigo 212 da Constituição, que determina que os municípios devem aplicar. E aí, lembra dessa porcentagem? Letra A: 20% no mínimo da receita resultante de impostos e arrecadações interna, compreendida proveniente de transferências e das demais receitas, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Letra B: 22% no mínimo da receita resultante de receita externa e interna, compreendida proveniente de transferência e arrecadação de impostos,
na manutenção e desenvolvimento do ensino. Letra C, 18% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferência de mais receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e avaliação do magistério. E letra D, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendido a proveniente da transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa daqui é uma questão bem pontual, bem específica, que pede artigo de lei, né? O Anki é bom nisso, por quê? Porque vai me ajudar, de tanto eu ler essa questão, a saber exatamente o que fala o artigo 212, né? Então, gente, ó, município, se eu não me engano, eu acho que é 25%. Então é a letra D, mas não tem problema, né? Se eu errar, eu faço de novo. Clicar aqui então a letra D, tá bom? Mostrar a resposta. Acertei, a correta é a letra D, né? Então, ó, a aplicação correta desse percentual é fundamental para garantir que as políticas educacionais sejam adequadamente financiadas, abrangendo desde o salário de professores até a infraestrutura das escolas, materiais didáticos e programas que garantam a universalização do ensino. Essa porcentagem de 25% está diretamente ligada à manutenção da qualidade da educação, e o seu não cumprimento pode ser objeto de sanções e intervenções por parte dos órgãos de controle, como os tribunais de contas. Então, a letra A falou que afirmar que os municípios devem aplicar 20% da receita está incorreto, né? Por quê? Porque ela pede que o percentual correto, de acordo com o artigo 212, é que os municípios destinem 25%, né? 20% não seria o suficiente para cobrir demandas educacionais conforme a legislação e comprometeria a qualidade do ensino ofertado. A B falou que menciona 22% como percentual, né? Está incorreto, porque menciona a aplicação ainda sobre receitas externas e internas, o que não corresponde à redação constitucional. Então, a Constituição trata especificamente da receita resultante de impostos e transferências constitucionais, sendo uma redação clara e objetiva sobre a origem dos recursos. Letra C falou que mencionar 18% como percentual mínimo reflete a exigência constitucional para a União. Então, é a União que deve destinar 18%, né? Esse percentual é atribuído ao governo federal. Os municípios devem aplicar 25%, né? E ainda fala sobre a valorização do magistério, um aspecto que, embora fundamental, não está ligado ao artigo 212. Então, o artigo 212 não menciona a valorização do magistério. Então, o artigo foca na manutenção e desenvolvimento do ensino. E a valorização dos professores é tratada em outras disposições legais, como o piso nacional do magistério. Então, a correta aplicação de recursos é fundamental para garantir a universalização do ensino obrigatório e promover a melhoria da qualidade educacional, tanto nas áreas urbanas quanto nas zonas rurais. O descumprimento do percentual mínimo estabelecido na Constituição, como no caso fictício, compromete a execução de políticas educacionais essenciais, como então vai comprometer o acesso e permanência dos alunos da escola pública, vai comprometer a formação e a capacitação contínua de professores, vai comprometer a ampliação da infraestrutura escolar, incluindo a construção de novas unidades e a manutenção da já existente, e vai comprometer o fornecimento de materiais didáticos e programas voltados ao desenvolvimento integral do estudante. Então, a correta aqui é a letra D, que já falamos sobre aqui, né? Então, olha só, é uma questão nova. Como é uma questão nova, eu vou clicar aqui em 10 minutos para mandar para o dia seguinte. Pronto. Apareceu aqui para mim uma questão de revisão, questão verde. São considerados temas transversais contemporâneos presentes na BNCC. 1. Meio ambiente, espiritualidade, moral e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, a letra A falou que está correta a 4 e a 5. 4 e a 5 é multiculturalismo e ciência e tecnologia. É verdade, mas esqueceu do meio ambiente. Então, está errado. Letra B falou que é 1, a 2 e a 3. Meio ambiente, espiritualidade, moral e civismo. Está errado. Espiritualidade não é
e eu acho que nem moral e civismo, né? Letra C. São corretas apenas a afirmativa 1, 4 e 5. 1, meio ambiente. 4, multiculturalismo. E 5, ciência e tecnologia. Então, acho que é a letra C, hein? A letra D falou que são a 2, a 3 e a 4. 2, 3, 4. Tá errado porque espiritualidade não é. E a letra E falou que são todas, né? Que tá errado. Então, na minha concepção aqui, a correta é a C. As afirmativas 1, 4 e 5. Eu já fiz essa questão antes, hein? É para eu acertar. Vamos verificar. Mostrar a resposta. Então, é isso mesmo. A alternativa C é a correta, né? Então, o meio ambiente está correto porque a BNCC destaca a importância da educação ambiental, promovendo a formação de cidadãos conscientes sobre a preservação e sustentabilidade do meio ambiente. Essa temática é crucial na formação de valores e práticas que visam a conservação. A B está incorreta, né? Embora a espiritualidade seja um aspecto importante da vida de muitas pessoas, ela não é reconhecida como um tema transversal da BNCC. O foco da BNCC é em aspectos laicos da educação, que abrange uma visão inclusiva e pluralista. A 3 falou sobre moral e civismo. Está incorreta porque, apesar da relevância desses temas para a formação de cidadãos críticos e participativos, eles não são explicitamente listados como temas transversais na BNCC. A educação cívica é abordada, mas não sob essa nomenclatura específica. Número 4 falou sobre o multiculturalismo, né? Está correto porque a BNCC enfatiza a valorização das diversas culturas e a promoção do respeito às diferenças. Essa abordagem é fundamental para a formação de uma sociedade mais justa e equitativa, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado. A 5 falou sobre ciência e tecnologia e está correta, né? Porque a BNCC integra o ensino de ciência e tecnologia como temas transversais, reconhecendo a importância desses conhecimentos na formação dos alunos. Em um mundo em rápida evolução tecnológica, é essencial que os estudantes desenvolvam habilidades críticas e criativas para interagir com essas mudanças. Então, olha só, ciência e tecnologia. Bom, então é questão de revisão. Eu acertei. Vou mandar para rever em 2 dias. Clicar aqui em difícil. Pronto. Apareceu uma vermelha, eu já posso mandar para amanhã, um dia. Pronto. Apareceu a última questão nova. Vamos lá? Conforme previsão constitucional, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: letra A, atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino. D, mediante garantia de progressiva universalização do ensino superior gratuito. Letra C, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade. Letra D, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, na minha concepção, a mais correta é a letra D, tá bom? É uma questão nova. Será que eu acertei? Vamos clicar então em mostrar a resposta. Mostrar a resposta. É isso mesmo, a alternativa correta é a letra D, né? Vamos ler então esse grande resumo aqui. A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 1, determina que o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 anos aos 17 anos de idade. Essa abrangência inclui a educação infantil, que é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, e tem como principal objetivo universalizar o acesso à educação. Além disso, o Estado deve assegurar essa oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria, garantindo a inclusão de pessoas que, por algum motivo, não puderam frequentar a escola na idade adequada. Esse dispositivo reflete a preocupação com a equidade educacional e busca reduzir as desigualdades de acesso à educação. A educação é vista como um direito de todos e um instrumento de transformação social. O Estado tem a responsabilidade de remover as barreiras que impedem o acesso de crianças e adolescentes ao ensino. Essa previsão constitucional foi fortalecida pelo Plano Nacional de Educação, que estabelece metas e estratégias para garantir a universalização da educação básica.
e a ampliação da oferta de vagas nas redes públicas de ensino. Vamos analisar agora as alternativas incorretas. Então, a letra A sugere que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ocorrer obrigatoriamente na rede regular de ensino, o que está parcialmente incorreto. Por quê? Porque a Constituição e a LDB defendem a inclusão dos estudantes com deficiência na rede regular de ensino, sempre que possível, promovendo uma educação inclusiva. No entanto, também se reconhece que, em alguns casos, o atendimento especializado pode ocorrer em instituições específicas, como centros de atendimento especializado ou classes especiais, conforme as necessidades individuais de cada estudante. O artigo 208, inciso 3º da Constituição, assegura o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, mas não obriga que esse atendimento ocorra exclusivamente na rede regular. A LDB, no artigo 58, também prevê o atendimento em instituições especializadas quando necessário, respeitando as particularidades de cada caso. A alternativa B falou assim que a proposta de progressiva universalização do ensino gratuito é um objetivo relevante para a expansão do acesso à educação em níveis mais avançados, mas não é o foco imediato das responsabilidades educacionais do Estado, sobretudo em relação à educação básica, né? Então, o artigo 208, inciso 5 da Constituição, prevê que o Estado promoverá a progressiva universalização do ensino superior gratuito, mas esse é um objetivo de longo prazo e não possui a mesma prioridade e obrigatoriedade que a educação básica. O foco principal aqui está na universalização do ensino fundamental e médio pelo Estado, né? Que são fases do ensino obrigatório. Dessa forma, embora o ensino superior gratuito seja uma meta a ser alcançada, ela não é tratada como uma obrigação imediata do Estado nos moldes do ensino básico. Já a letra C falou que a alternativa menciona a garantia da educação infantil em creche e pré-escola para crianças de até 5 anos de idade, o que está de acordo com a Constituição, mas não é a resposta correta para essa questão. De fato, a educação infantil é parte do direito à educação e está prevista no artigo 208, inciso 4, que assegura o atendimento em creches e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos. No entanto, a alternativa não menciona a educação básica obrigatória, que é o ponto central da questão. A educação infantil faz parte da educação básica, é verdade, mas a questão pede a garantia do direito à educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que abrange uma faixa etária maior. O artigo 208 da Constituição reflete a visão de que a educação básica obrigatória e gratuita é um direito essencial para a formação integral dos cidadãos. Isso inclui o desenvolvimento de competências acadêmicas, habilidades sociais e o preparo para a vida em sociedade e o mercado de trabalho. A obrigatoriedade de garantir o acesso à educação para todos, dos 4 aos 17 anos, representa um marco importante na luta pela democratização do ensino no Brasil, assegurando que nenhuma criança ou adolescente fica fora da escola. O Estado tem o dever de universalizar o acesso e garantir a permanência dos alunos na escola, além de oferecer condições adequadas para o desenvolvimento da aprendizagem. Esta previsão constitucional também se articula com outras leis, como a LDB e o ECA, que reforça o dever do Estado e da família de garantir a educação de criança e adolescente, promovendo sua formação cidadã e inclusão social. Bom, essa foi a aula de hoje, né? O resumo dessa questão. É uma questão nova. O que eu vou fazer? Vou mandar para o dia seguinte. Para isso, eu mando para 10 minutos e pronto aqui, ó. A vermelhinha, mando para um dia, mando para um dia. Pronto. Terminei, então, o meu estudo por hoje. Olha só, gente, o ideal é que esse tipo de revisão seja feito todo dia. Tudo bem? Imagine você refazer a questão e ler o resumo todo dia. Isso vai garantir que no dia da prova você não dê aquele branco. Então aqui a gente inverte nosso processo de estudo, né?
Começamos a estudar com questões e depois vemos os comentários à revisão relativa àquele assunto. Então aqui nós invertemos o processo, né? Aquele processo tradicional de ficar lendo uma apostila, ler livro, assistir aula e depois vai resolver questão. E quando você termina de estudar todo o conteúdo do concurso, para o concurso, você já esqueceu o começo. Aqui nós invertemos o processo. Começamos com questões objetivas de concurso e depois vemos uma revisão sobre o assunto daquela questão. Isto é poderoso e fazendo isso todo dia vai evitar aquele branco no dia da prova. É uma forma de potencializar os seus estudos, tudo bem? Então olha só, o que eu fiz? Eu peguei 100 questões comentadas do meu primeiro e-book que eu escrevi, né? E coloquei no Anki. Então, são 3 volumes. O primeiro volume tem 205 questões, o segundo volume tem 201 questões comentadas e o terceiro volume, 242 questões comentadas, tá bom? Eu vou deixar na descrição o link para quem tem interesse em obter esses e-books. Também no mesmo link tem uma parte que permite você baixar um e-book de graça, tá? É diferente deste, mas já te ajuda você a iniciar os seus estudos, tá bom? Se você tiver interesse também, eu posso disponibilizar esse link aqui, ó, esse arquivo com essas 100 questões que eu estou utilizando aqui agora. Para isso, eu fiz um vídeo de como baixar essas questões no seu computador, tá bom? Bom, então esta foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também escreva no comentário a sua opinião. Deixe o seu like. Eu te espero então na próxima aula. Até mais!